Olá, nossos queridos ouvintes do Check-in Digital, esse podcast que a gente traz aqui reflexões sobre a inovação no mercado da hotelaria e hospedagens de forma geral. Eu sou Gabriel Fumagalli, um apaixonado por tecnologia e inovação e CEO da Xstay. Xstay é a plataforma de estadias inteligentes e flexíveis que permitem que as pessoas busquem e se hospedem de uma forma muito mais simplificada e sem fricção, além de que é uma excelente solução para gestão e rentabilização de ativos imobiliários. Eu te convido aqui a fazer as reflexões e as provocações que a gente precisa para esse mercado inovar e continuar gerando frutos e ser rentável principalmente. Hoje, como todo negócio, marketing e vendas, eles são elementos cruciais para um negócio dar certo, E como a forma de compra, também tem sido muito influenciada do ponto de vista de consumo e da parte digital, eu trago aqui hoje César Nunes, que é VP de Marketing e Vendas da Atrio Hotéis. E a gente vai discutir bastante aqui de como esses elementos são importantes para o desenvolvimento e a rentabilidade de um hotel, de uma pousada, de um flat ou qualquer que seja o meio de hospedagem que a gente esteja discutindo. César, obrigado por aceitar o nosso convite. Você é uma profissional que já passou por grandes empresas aí, Atlântica, Grupo Pestana, GJP, e hoje está à frente de marketing e distribuição na Atrio. E eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre você e o que você faz, o que você já fez, para que nosso público aí possa te conhecer um pouco melhor. Legal. Bom, primeiro, Gabriel, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui falando um pouquinho sobre tecnologia, sobre hospitalidade. Bom, eu sou formado em turismo, tenho especialização em vendas, fiz meu MBA também da Fundação Dom Cabral, MBA Executivo Empresarial. Estou no segmento há mais ou menos 25 anos, sempre na área de marketing, vendas e distribuição. Você falou de algumas cadeias hoteleiras que eu passei também, eu brinco que é do outro lado da mesa, eu fui diretor de marketing e vendas da Trend Operadora, que ainda é hoje uma das maiores vendedoras de diárias hoteleiras do Brasil e faz parte do grupo da CVC, da CVC Corp. Então, assim, eu acho que eu tenho uma experiência bem diversificada em diversos tipos de produto, desde hotéis econômicos, como a gente tem hoje na plataforma, os super econômicos, Ibis Budget e Ibis, quanto resorts e produtos de alto luxo. E é muito bom estar aqui para falar um pouquinho sobre principalmente as mudanças, que esse segmento, que é um segmento tão vivo, tem sofrido nos últimos anos. Exatamente. Hoje a gente vai falar aqui de temas que não podem ficar embaixo do tapete mais da hotelaria. Acho que é um setor que ela movimenta muito dinheiro, Não só a hotelaria, mas o turismo de forma geral, movimenta muito dinheiro. Sobra muito pouco, Acho que a eficiência financeira ele é um desafio desse negócio. Bastante. E por isso que a tecnologia ele pode ser uma grande ajuda para a gente melhorar isso, e é um pouco do propósito aqui. Hoje, dentro da Atrio, o que são as responsabilidades dentro de marketing e vendas que você tem? Tá, a gente tem toda a comunicação direto com o nosso público final, Desde a parte da gestão das redes sociais, a gestão dos canais diretos e indiretos. O que seriam diretos e indiretos? Diretos, que são os nossos sites, onde a gente está vendendo diária hoteleira, e os indiretos, que são as OTAs, operadoras, as agências. Então, toda essa parte, comunicação, a parte de imprensa, enfim. A gente trabalha dentro da Atrio tentando fazer cada vez mais uma comunicação 360 dentro da estrutura. Então, tudo que a gente vai para a rede social, a gente acaba indo para a web e tenta também colocar isso dentro do ambiente da nossa assessoria de imprensa. Então, toda essa área, tudo que envolve a parte de vendas, que a gente chama de top line, está comigo. E a gente tem uma roupagem diferente, até porque o nosso marketing, por exemplo, a gente acaba medindo muito o nosso marketing pela eficiência da venda de canal direto.
Ou seja, quanto a gente consegue melhorar o share do canal direto, que é o grande desafio hoje da hotelaria globalmente, né? Hoje a gente está num mercado de distribuição muito intermediado e cada vez mais intermediado. Não só por operadoras, OTAs, agências, mas também com muita tecnologia no meio do caminho. Então, desde o Channel Manager, que são os gestores de canais, que acabam gerenciando o inventário e tarifa de diversos clientes, quanto os sistemas de plug para pagamento, enfim. Então, quando a gente olha, até um bate-papo que a gente estava tendo antes aqui, né, quando você vê, é impressionante como a hotelaria ficou onerosa a distribuição. Tá cada vez mais caro vender, essa é a realidade, porque tem muito sócio aí no meio, né? Tem muita intermediação e cada um belisca um pouquinho, né, do teu negócio. Então, é um desafio, e você colocou muito bem, você conseguir rentabilizar, porque quando você começa a ter, o pior custo que tem é aquele que está ligado diretamente à receita lá em cima, né? Então, porque ele porque sempre vai acompanhar, sempre vai acompanhar e você precisa dele para começar a gerar receita, né? Não existe fórmula assim de falar assim, putz, eu quero vender 100% canal direto. Cara, tu consegue? Consegue. Agora, quanto você vai gastar para conseguir tracionar a venda 100% direta, entendeu? Até porque toda vez que a gente fala disso, a Booking e a Expedia estão entre os 5 maiores patrocinadores do Google, maiores clientes do Google, que mais gasta dinheiro ali com publicidade. Você olha, eu vi um estudo há pouco tempo, se você somar um investimento em web, parece que de 7 ou 8 companhias hoteleiras é o que a Booking faz, uma empresa só. Então, difícil de brigar, né? É difícil. Então, óbvio que tem ferramentas, tem CRM, a forma como você se relaciona com o teu cliente ali, vai ajudar ele a definir para aquele caminho para o teu canal direto. Até porque, assim, Gabriel, até por experiência, todos os ovos numa só cesta é muito arriscado. Então, eu gosto de contar que eu já vi o hotel quebrar com 90% de ocupação, mas com os 90% de ocupação dele, 90% da distribuição estava na mão de uma operadora que ele tinha margem de 27%. Então, é muito difícil você equilibrar isso. O cenário ideal quebrou, né? O cenário, ideal exato. não, porque estava tudo mas num quando lugar você olhava só, mas o número hotel, parecia muito bom, né? Então, quando você olhava a ocupação do hotel, você falava, não é impossível esse hotel quebrar. Mas por quê? A hotelaria e a hospitalidade, no geral, tem um ponto que é muito diferente de outros segmentos, e até do próprio varejo, que a gente tem praticamente 100% do nosso custo pode ser variável. Então, a hotelaria, por que eu falo 100% pode ser variável? Porque até a mão de obra, se você remunera em cima de taxa de serviço e tudo, a mão de obra também é variável. A energia é variável, tudo é variável. Então, é um bicho difícil, é complexo. Tanto que, assim, o que eu mais vejo é cada vez mais o pequeno hoteleiro, o pequeno empreendedor, ele tem mais dificuldade de entender esse mercado. Porque é muito complexo, né? Acho que é muito complexo e ele é muito rápido. Então, de uma hora para outra, você vê um player surgindo, como vocês acompanharam aí, 2, 3 milhas, de uma hora para outra estoura, começa a vender hotel para caramba, no dia seguinte pede recuperação judicial. Então, essa dinâmica toda, você precisa estar muito dentro do mercado, para você saber o que está acontecendo, quem efetivamente vale a pena você apostar, que tem credibilidade, quem não. Tomar cuidado com as armadilhas que tem dentro desse segmento. A gente, por exemplo, está enfrentando uma situação na hotelaria hoje que a gente nunca imaginou. As agências de viagem abrindo CNPJ de operadora para comprar com margem para ele mesmo. Ou seja, ele quer aumentar a margem dele para poder tirar da hotelaria. Então, é uma guerra constante. E o grande desafio, você chamou a atenção no começo, a gente precisa rentabilizar melhor o ativo. Porque a hotelaria, a hospitalidade, seja o STR, a hotelaria tradicional, ele é um real estate. Ele é um imóvel. E quem definiu naquele momento, ele poderia ter feito um residencial puro, ele poderia ter feito um corporativo, ele poderia ter feito um galpão logístico. Então, assim, a gente precisa cada vez mais olhar como um investimento. Perfeito. E para esse investimento, ele precisa rentabilizar, até porque é o seguinte, qualquer um desses prédios pode tomar um outro rumo. Entendeu? Se ele não está entregando o que se espera como STR, como hotelaria tradicional, o que impede dele amanhã transformar no residencial, como já teve esse movimento muito forte, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, até em São Paulo, e deixar de ser hotel. Com certeza. E eu acho que assim, você comentou sobre um ponto
né, dessa mudança, dessa complexidade. Aí eu vejo, né, a revolução digital, de certa forma, e acho que aqui no Brasil, principalmente pós anos 2000, né, ele trouxe um formato de consumo muito diferente do que a gente estava acostumado, né? E a hotelaria, ele é um segmento, uma indústria de séculos, Sim. né? Para não falar, eu escutei um milenar, caso... né? Milenar, porque tem um hotel no Japão, acho, de 500 anos depois de Cristo que ainda tem lá. Então, assim, é um negócio milenar, né? E a gente vê essas mudanças de tempos em tempos. A revolução digital, ela traz esse processo de consumo onde você, como consumidor, tem a facilidade de buscar as informações onde você quer, mas também do outro lado, né, do lado do hotel ou da hospedagem, te traz uma complexidade muito maior em marketing e vendas, né? E aí a gente já comentou aqui de alguns desafios desse mercado, mas para você, assim, se eu tivesse que elencar de 1 a 3 grandes desafios do mercado da hotelaria hoje como um todo, né, de rentabilizar esse ativo, quais são esses desafios hoje para você? Eu acho que o primeiro e o maior é reduzir as etapas da intermediação. Eu vou te dar um exemplo recente. Aconteceu ano passado, onde um cliente reservou um hotel nosso em Belém. Aí ele reservou, passou 10 minutos, ele ligou para o hotel, porque ele ficou com dúvida da credibilidade da plataforma onde ele comprou. Em 10 minutos, ele ligou no hotel. Recepcionista acessou o sistema e a reserva não estava lá ainda. Por quê? Porque ele comprou através de um site que é abastecido por uma plataforma que compra inventário do Multi que compra do hotel. Então, ou seja, tinham 3 escalas. Até chegar lá no Até hotel. chegar no hotel. E aí, deu um delay de integração, tanto que ele ligou para poder reclamar e tal. O hotel não achava. Aí ele falou, eu não estou seguro. Aí o hotel, olha, então, se o senhor não está seguro, qual que é o nosso conselho? Cancela onde você tenta cancelar para você ver e compra novamente através do nosso site. Porque ele achou que estava comprando através do nosso site. Porque hoje é muito comum alguns comprarem Os subdomínios. São bem... E subdomínios também, e muita gente copia a máscara do site para poder dar credibilidade para dentro. E aí o que aconteceu? Na hora que ele pediu o cancelamento lá, a reserva chegou no hotel. Putz. Mas chegou por um parceiro que não tinha nada a ver com o que Onde a gente ele comprou. estava comprando. Então, esse para mim é o principal desafio. Até porque existe um movimento entre as plataformas de disponibilizar, mesmo sendo concorrentes, inventários umas com as outras. O porquê disso? Porque o custo para adquirir o cliente para aquela plataforma é tão grande que ele prefere ganhar muito pouco ou quase nada numa reserva, mas manter o cliente ali dentro do canal, que ele continue entregando disponibilidade, do que ele passar. Então, para mim, esse é o principal ponto. Tá? Um outro desafio muito grande é que tipo de ativo, que tipo de conforto o nosso hóspede vai querer amanhã. Entendeu? Eu acompanhei com meus, 25 anos de hotelaria, coisas que, assim, por exemplo... um pouquinho menos. Eu acompanhei, por exemplo, vou te dar um exemplo bobo, assim, bancada de trabalho. A hotelaria revolucionou colocando uma bancada de trabalho dentro do quarto. Hoje, quem pede uma bancada de trabalho? Se você trabalha na cama, senta na cama, na própria bancada onde você está se alimentando. Então, que estrutura, que infra a gente vai precisar entregar para esse cliente? Considerando que hoje, cara, se o cara tiver água fria e se ele tiver a opção de água quente ou Wi-Fi, ele vai pedir Wi-Fi. Então, o que a gente precisa entregar? Esse é um grande desafio. E você falou de uma revolução na hotelaria, mas acho que o principal, cara, foi a pandemia. Porque a pandemia fez repensar muito o processo. Você falou no começo um pouquinho do que é X-Stay, né? Foi necessário você tirar a fricção do processo. Então, assim, o cardápio digital era um bicho de 7 cabeças, né? Parecia ser um negócio super complexo de fazer e tal. Cara, com a pandemia virou e ficou. Sim. Bons restaurantes, cara, que você vai, não voltaram com o cardápio e não vão voltar. Ponto. Bons restaurantes. Aí eu tenho que levar o óculos agora, né? Porque abrindo lá, isso com o cardápio dava. Então, assim, para mim esse é o segundo desafio. Que tipo de equipamento que a gente vai entregar e que tipo de serviço ele quer.
Porque muito atrelado acho que a necessidade mesmo do que é uma boa hospedagem para cada uma das gerações, né? A gente já discutiu isso daqui algumas vezes com outras pessoas até, né? A geração Z, ela já está aí sendo uma consumidora desse negócio e acho que algo que a gente vê mesmo, muitas pessoas falando dessa complexidade da distribuição, né? Muito. Acho que a integração aqui sendo mais uma grande vilã das tecnologias, mas a gente é um monte de, pelo que eu entendi, essa camadas de intermediário, ela traz uma complexidade tanto para quem gere o hotel e para quem consome também, né? Porque você não sabe de onde você está construindo. Muito, como nesse caso que eu te comentei. O cliente não teve credibilidade onde ele comprou. E a reserva estava correta. Mas era muita intermediação até chegar do outro lado. Então, esse desafio ele é recorrente. Agora, e um terceiro, que não menos importante, é quanto a tecnologia de automação de processo de serviço vai entrar forte na hotelaria e no Brasil. Sendo que a gente ainda tem um outro desafio que é cultural, né? Porque assim, tem uma geração agora que não quer ter fricção, que quer fazer o autosserviço, e do outro lado você tem uma cultura da pessoa que quer. Eu gosto de dar o exemplo do caixa de autosserviço do supermercado. Cara, deveria ter fila no autosserviço. E não tem. Continua tendo fila nos outros caixas e o autosserviço tá sempre vazio, cara. E às vezes 2, 3 coisinhas que o cara tá na mão e ele não passa lá. Então, assim, é muito cultural o brasileiro. O brasileiro reclama de fila, cara, mas ele ainda continua indo para fila em lugares que ele tem a opção de não ter. Ele tem a opção, então tem um desafio cultural. E as gerações é o mais difícil, cara, porque a gente tá vindo com uma população que tá envelhecendo. Hoje, por exemplo, eu estava lendo um estudo do UOL falando da competitividade funcional do Brasil. A gente está cada vez menos competitivo, essa a nível global. Agora, como que eu entrego uma mão de obra para atender esse cliente e como que eu caso com a tecnologia do outro lado? Porque assim, cara, você imagina hoje um check-in não automatizado, não um self-check-in da companhia aérea? Não dá para pensar. Cara, eu lembro da gente ter que ir para o aeroporto literalmente 2 horas antes para fazer o check-in, porque você tinha que pegar a fila, o cara tinha que conferir seu documento, papapá. E aqui ainda você tem a opção de colocar a sua mala com uma atendente ali no guichê, né? Na Europa, em muitos aeroportos, lugar 100%. 100%, né? Você já pesa e você coloca. Então, assim, esse é um grande desafio nosso cultural, cara. Você pega um outro ponto, os próprios postos de gasolina. Por que no Brasil não pode ter posto com autosserviço que reduziria o custo? Por quê? Porque tem um serviço, obviamente tem os sindicatos aqui também, mas assim, a gente vive um momento, cara, de turbulência e é difícil você fazer uma leitura do amanhã, sabe? O que você vai precisar mexer para poder melhorar isso? A minha visão, assim, é só porque se a gente não mexer também, né, é meio matemático. Existe um custo atrelado a pessoas, existe o custo também atrelado aos investimentos de tecnologia, né, que tendem a se diluir mais ao longo do tempo. Mas se a gente não mudar, ou a eficiência desses negócios vão diminuir cada vez mais, ou o hóspede vai ter que pagar mais caro, né? Então, eu acho que é uma linha tênue mesmo de, assim, cultural. Como é que eu faço esse jogo para atender a pessoa que quer algo mais tradicional, mas também não deixando o meu negócio morrer por falta de ineficiência financeira, né? Eu traria até um outro elemento para esse jogo, que é a falta de profissionalização da hotelaria brasileira, no geral, também. Porque você acabou de falar um ponto aí, que é de aumento de preço. A gente tem uma hotelaria muito barata, principalmente quando você dolariza o Brasil. Cara, é muito difícil você ir para Nova York, por exemplo, e comprar um hotel a $100. Impossível, né? Aqui em São Paulo, os $100 são os 4 estrelas superiores. Os puto hotel com diária de R$500. Em São Paulo, quando você for para as outras capitais. Então assim, o nosso preço está defasado. Mas, por outro lado, a hotelaria brasileira ela é muito ainda familiar, onde muitas vezes o dono faz a conta é o seguinte: quanto eu tenho no caixa agora, quanto eu tenho para pagar nos próximos dias, eu tiro ali é meu lucro. E não. E aí você tem dificuldade de reposição de ativo, para renovação e tudo. Então,
eu costumo dizer, a gente está em muitas cidades secundárias e terciárias, onde a gente acaba ajudando a treinar o concorrente. Porque o pior concorrente é o concorrente despreparado. Quanto mais profissionalizado o concorrente, melhor vocês vão brigar para aumento de performance, de resultado. Com certeza. Numa hotelaria ainda muito fragmentada, onde o pequeno proprietário tem pouco acesso à tecnologia, a esse tipo de serviço, porque ele acha que é caro, ele não sabe aonde procurar. Tem medo, às vezes. Tem medo do que vai estar sendo colocado ali. Tanto é que quando você vê a Oi entrou no Brasil, cara, foi um case. Os caras de uma hora para outra captaram, eles chegaram a ter estava entre as 3 maiores companhias hoteleiras de inventário do Brasil. E tudo pegando hotelzinho pequeno. Mas por quê? Aonde eles foram? Eles bateram em cima do pequeno hoteleiro, aquele cara que quer concorrer com os grandes e não sabia como fazer. Mas esse cara pagou um preço absurdo. E não foi sustentável também. Até que os caras abandonaram a Operação Brasil, né? Então, assim, esse exemplo do que aconteceu com a Oi demonstra muita carência que o mercado tem. A carência do mercado que precisaria de plataformas mais acessíveis para ajudar na gestão, na captação de receita, no top line da companhia. Sim. Que é o grande desafio. Com certeza. Porque muitas vezes com a receita vindo bem, cara, a operação é mais simples de ser executada, né? Empresa que gera fluxo de caixa, ele fica mais simples de ser gerida, né? E assim, acho que a gente colocou... Eu já vou abordar esse tema de profissionalização que a gente fala com todos os profissionais que vêm aqui, porque o tema de profissionalização no Brasil ele é algo que realmente traz o impacto, né, a todos os negócios, mas acho que na hotelaria ainda mais porque ela é muito dependente de pessoas. Mas eu queria só fazer uma abordagem antes, né, voltando ainda para essa parte de vendas e com a digitalização dessas vendas, né, ou até canais diretos digitais. Como é que isso tem impactado o consumo, de certa forma? E você comentou de um desafio, mas as OTAs, elas são o grande vilão da hotelaria? Ou você acredita que elas são realmente parceiros? Eu acredito que elas são parceiras, até porque, assim, Gabriel, antigamente, para você conseguir colocar um hotel para ser visto em qualquer lugar do mundo, você precisaria estar dentro de um GDS. O GDS é um sistema de distribuição, que é Global Distribution System, que é um sistema muito caro para o Brasil. Você ainda tem GDS hoje, mas se eu tiver que contratar apartado, uma reserva vai te custar R$60, uma reserva. Caramba. Então, assim, se o cara ficar uma noite, dependendo do valor da tua diária, mais de 20% já foi só para pagar a intermediação da plataforma. Então, o OTA acabou dando visibilidade global nesse sentido. Agora, sim, use com moderação. O que eu vejo... Ela democratiza muito essa distribuição do pequeno, médio e grande, né? E ela facilita. E, por outro lado, eu vejo muito hoteleiro até cometendo erro. O cara não tem um motor de reserva no site, ele não tem uma reserva via WhatsApp. E se você ligar no hotel e falar, mas eu queria fazer reserva, o cara fala, entra na Booking e faz. Mas a partir do momento que você fala, entra na Booking, ele está entrando no Marketplace, que ele pode olhar o teu, mas pode falar assim, putz, eu gostei desse daqui, que tem uma avaliação melhor, e tem uma relação de custo melhor do que o teu. Então, é importante também você estando... Assim, se você está dentro de uma plataforma como a Booking, a Expedia, a Decolar, enfim, o Arels, qualquer uma dessas grandes OTAs, você também saber usar lá dentro, entendeu? Porque não adianta colocar por colocar. Se você tem um conteúdo ruim de imagem, se tem um conteúdo ruim de descritivo do que você está colocando ali, se falta informação. Eu gosto de usar um exemplo, cara, que uma vez eu fui para Atlanta e eu comprei um Hyatt Place pela Booking e não comprei direto no site do Hyatt, porque na Booking estava muito claro que o café da manhã estava incluso. No site da Hyatt lá fora não estava claro isso. Até poderia ter, mas não estava claro. Não estava claro. Anúncio. Então, assim, eu comprei pela plataforma porque a forma como estava exposto na Booking estava muito mais claro do que eu teria direito ali. Então, isso para mim mostra muito a eficiência do outro lado. Eu acho que a gente deveria aprender mais com eles, porque assim... Para criar os nossos próprios canais. Nossos canais e também ser mais friendly na hora da pessoa comprar, sabe? Sim. A gente acaba, muitas vezes, na Booking você compra em 2 cliques, em 2 etapas, você já tem teus dados pré-preenchidos ali, é mais rápido. Então,
Acho que a hotelaria, a STR... A experiência de compra realmente é muito facilitada. Muito facilitada. Tanto que eu tenho muito amigo que fala, não, eu vou na Booking. Ele já sabe até o hotel que ele quer, mas ele prefere ir para lá. E essas plataformas criaram sistema de fidelidade, né? Isso aí, se é Genius, você tem desconto. Genius, você tem o programa que você vai acumulando diária, você tem, pode trocar por desconto. Então, não dá para falar que são inimigos, mas também você tem que saber... Assim, eu gosto muito de falar que o mix tem que ser saudável. Com certeza, no final do dia. Né? Você não pode depositar nem tanto em um, nem tanto em outro. Porque a dependência de um e a dependência do outro come muita margem no final. E também não existe nenhum empreendimento que fala assim, eu tenho 90% de distribuição direta. Cara, é muito caro você fazer isso. E assim, acho que é importante, né? Vamos falar um pouco sobre a importância de redes sociais e marketing digital para estruturar a sua própria marca, né? Até porque muitas vezes se alguém vai visitar a sua hospedagem, e aí quando eu falo hospedagem é hotel, é flat, é alocação de temporada também, né? Uma das coisas que traz uma segurança ao hóspede é muitas vezes acessar o site, acessar o Instagram daquela marca, daquele lugar, né? Então, que estratégia você tem visto funcionar melhor para a estruturação de uma marca, né? Hoje a Atrio trabalha muito com marcas já bem estabelecidas no mercado, mas a gente sabe que a realidade no Brasil não são só das marcas bem estabelecidas, né? A gente tem hotéis também que foram marcas que a gente ajudou a desenvolver. Perfeito. E colocou, como a gente tem em Florianópolis, São José. O que eu vejo assim, a rede social, cara, principalmente Instagram, e agora cada vez mais TikTok, outros que estão crescendo, é uma referência quando você está indo... é muito difícil você ir num restaurante e você não acessar o Instagram do restaurante. Entendeu? Por quê? Lá você vai desde tirar informação de horário de funcionamento, cardápio e tudo, quanto também você quer ter imagens, você quer ver como que é um ambiente. Só um parênteses aqui, minha esposa quando senta no restaurante, ela não pede o menu, ela abre o Instagram para ver a foto dos pratos, porque o menu ele não é tão interativo quanto o Instagram, né? Então ela escolhe por ali. Então assim, o que a gente tem feito agora, cada vez mais... a gente inclusive tá fechando treinamento para ter dentro da equipe pessoas com capacidade de gerar imagem, gerar conteúdo para ficar mais vivo. Por que mais vivo? Não dá mais para você ficar naquele padrão que é muito comum na hotelaria, de você ficar postando foto da fachada. Cara, o cara quer ver o prato, o cara quer ver uma foto do quarto, ele quer humanizar a foto. E de forma mais dinâmica, né? Não é aquele ensaio fotográfico de uma vez que você fica usando por 2, 3 anos, né? Não dá. Um conteúdo mais vivo hoje em dia. Tanto que a ideia é tentar renovar anualmente o geral, mas criar semanalmente conteúdos internos para serem usados. Uma outra coisa que a gente tem buscado também é fazer collabs. A gente inaugurou há pouco tempo um restaurante dentro do nosso hotel de Piracicaba. E, cara, a gente fez uns collabs muito legais com influencers locais, porque, assim, era um público diferente. Eu não ia captar quem estava vindo se hospedar em Piracicaba. Eu queria pegar quem mora em Piracicaba para consumir. Apesar da gente ter casos, por exemplo, a gente tem um hotel em Curitiba que um dos principais fatores de decisão para se hospedar lá é o restaurante. O restaurante acabou ganhando. Por quê? Porque é um restaurante que tem um ambiente muito gostoso. E é impressionante que, assim, Gabriel, de 70% a 80% de quem chega para fazer o check-in não sobe para o quarto. O cara quer ficar ali. Ele quer viver aquela atmosfera, sabe? Ele quer aquela música gostosa que tá ali. Muitas vezes é música ao vivo, então uma música ambiente que tá. Mas um ambiente gostoso. Se ele quer trabalhar, ele vai colocar o fone de ouvido dele, corta ruído, senta ali. Ou se ele quiser interagir com as pessoas, ele tá. Então, isso é muito relevante, você levar isso tudo para a rede social. Porque, assim... Esse marketing sensorial mesmo. Porque é a primeira oportunidade dele viver a experiência não estando localmente lá. E, cara, desculpa, mas hoje é muito difícil você ir num lugar que você não viu o Instagram do restaurante ou do próprio hotel. Você vai buscar. E uma outra coisa também são as plataformas de avaliação. Que esse é um ponto muito forte. Quando você pega, hoje até puxando um pouquinho para o turismo corporativo, já tem muitas empresas que se um hotel não tiver uma nota 8.5 na Booking, ele não pode entrar para dentro da plataforma para os funcionários ficarem nesse hotel, se a nota for abaixo de 8.5. Foi um critério que foi criado, por quê? Porque a Booking
Só faz a avaliação na Booking quem ficou hospedado na Booking. É diferente da TripAdvisor, por exemplo, que eu posso entrar aqui agora e fazer uma avaliação no Trip e eu nunca fiquei hospedado naquele empreendimento, porque ele não tem como traquear isso, né? Então, além disso, as OTAs também, a reputação online hoje, dentro da OTA, impacta no resultado do hotel. Mesmo que muitas vezes essa empresa corporativa não vá fazer as compras dela através da Booking, mas ela usa a nota que está lá. Por quê? Porque ela é uma nota gerada por hóspedes, por clientes que frequentaram aquele hotel. Essa autoridade digital, ela e a reputação online muito forte, porque antigamente é aquela historinha que você deve ter escutado um monte de vezes. O cara, se gostou, fala para 1, se não gostou, fala para 20. Essa era a forma de estar impactado. Hoje não, o cara vai lá, mete a boca na avaliação do Google, ou então vai para o TripAdvisor, a Booking, ou então vai mais acima e vai no Reclame Aqui. E aí torna público... Aquela visão dele. Aquela visão. Né? Então, ele não conta mais para 20. Ele conta... Você não consegue saber qual que é o impacto que teve aquilo. Por outro lado, também a tratativa que você dá a essa reclamação, cara, muitas vezes pode ter um efeito muito melhor do que o fato da reclamação não ter existido. Com certeza. Porque a gente sabe, existem clientes e hóspedes de toda índole, né? Toda índole, cada um com teu momento emocional diferente, né? Que você nunca sabe... É o que está acontecendo. Eu estava lendo uma avaliação hoje no LinkedIn, né, de uma proprietária de hotel falando que acha um absurdo ainda os hotéis que têm o cabide antifurto. Porque na cabeça dela não deveria existir isso mais, que aquilo é um dificultador para quem está tirando a roupa, colocando a roupa dentro. Agora, a gente já pensou nisso? Será que faz sentido? Porque o cabide antifurto é pelo próprio nome, você não quer que o cara leva o cabide que está ali. Mas será que ele vai levar? É verdade. Entendeu? Não se sabe. É muito... E é isso que eu vejo, assim, muito... talvez da falta de inovação nos meios de hospedagem, hotelaria de forma geral, muito por... Mas é assim que a gente sempre fez, né? E assim, você é um cara que viveu hotelaria durante 25 anos aí já. Por que você acha que a gente ainda tem pouca adesão de tecnologia de modo geral nesse setor? Cara, eu acho que caminha por alguns pontos. O primeiro, os PMS, eles foram PMS desenvolvidos para serem usados localmente. Os primeiros PMS, e é uma área que você entende muito mais que eu, mas eles não tinham conectividade, entendeu? E aí tá vindo uma servidorzão, cara lá e ele atuando ali. Então, assim, se não tem API, não tem nada para ligar... Por isso que muita gente preferia fazer gestão no caderninho mesmo, né? Porque no final o sistema era só para controlar inventário ali e no final conseguir fechar a conta e emitir nota fiscal. Então, assim, nos últimos, eu vou te falar que 3 anos, começou uma revolução mais forte dos PMS. Tanto é que, por exemplo, a gente colocou agora o Opera Cloud em todos os hotéis. Cara, é outra realidade. Roda em nuvem. Olá, em Oracle. Testemunho aqui. Estamos precisando de um patrocínio no podcast, hein? É uma boa. E lá tem dinheiro. E a gente gastou agora uma grana boa, mas, cara, tem integração, entendeu? Tem API aberta, é muito mais rápida. É outra pegada. Então, assim, eu acho que começou por isso. A hotelaria demorou para vir. Os fornecedores demoraram também, né? E outra coisa que, assim... Aqui no Brasil, a gente tem um fornecedor aí bem tradicional de software, de PMS, que, assim, a primeira vez que eu vi, parecia que eu estava em 1995 ali, olhando o front-end dele. E eu acho que... A gente não vai falar o nome, mas ele acabou sendo comprado por uma empresa muito grande... E isso acabou sendo um negócio muito pequeno lá dentro. Então, eu acho que... Aí a evolução foi por água abaixo. Acho porque não era prioritário, entendeu? Então, esse para mim é o principal ponto. Os PMS têm que melhorar para isso. E a ineficiência dos PMS acabou gerando outros negócios. Então, por isso você tem o channel. Por que o channel não podia ficar lá dentro? Ser uma parte dentro de um sistema. Mas não, você tem que contratar um channel a mercado e você tem que pagar a transação. Por que isso não está lá dentro? Então, eu acho que assim, a ineficiência dos PMS acabaram gerando outros negócios e deixando mais caro o custo da distribuição. Perfeito. Acho que a gente abordou aqui
pontos bem relevantes, né? O PMS ele acaba sendo o sistema central, a espinha dorsal ali de todos os dados, né, que você controla dentro da sua propriedade de hospedagem, né? E tudo precisa se conectar a ele. E eu acho que cada vez mais a gente precisa de um sistema unificado, com o máximo de elementos possíveis, né? Principalmente para a gestão do inventário, a distribuição desse inventário e a precificação desse inventário. Porque cada vez mais, né, César, a gente vê a precificação da hotelaria, ele é um negócio maluco, assim. Eu não conhecia. E eu achei que fosse só coisa de companhia aérea, mas o revenue management da hotelaria também, ele é um negócio muito, muito complexo, né? E a tecnologia está aí para isso. Então, como que você vê, assim, sobre esse ponto de vista de distribuição? Acho que os profissionais eles precisam de muitos dados para atuar. Existem já sistemas de mercado que muitas vezes não são acessíveis também para os menores, né? Mas, sob o seu ponto de vista, como que o revenue management, essas estratégias de precificação, eles podem ser um ponto que impulsione a venda mesmo? A gente quer saber como que a tecnologia pode fazer mais venda para um hotel. Então, qual que é sua dica aí sobre isso? O que eu vejo é o seguinte, Gabriel, o RM começou antes na aviação, né? Uhum. Quanto tempo a tarifa de aviação? Desde quando eu Já entrei por gente, né? ela já é dinâmica. E quando você olha hoje, tem uma diferença muito grande ainda entre a hotelaria e a precificação da companhia aérea. Porque, cara, a companhia aérea, ela precifica no calor da compra. Uhum. O que é o calor da compra? Se você quiser comprar agora, nesse horário, uma passagem aérea para o Rio, uma ponte aérea, eu te afirmo que depois das 8 horas da noite, essa passagem vai estar 20% a 30% mais barata do que o preço que você encontrou agora. Uhum. Por quê? Porque agora é o calor do momento. Quem está comprando agora é um mercado corporativo. Então, o dia que a passagem aérea está mais cara é a segunda-feira à tarde ou a sexta-feira à tarde. Que é quando está todo mundo planejando as viagens e mandou executar. Próxima. Exatamente. Então, a hotelaria não. A gente olha a hotelaria considerando os dados do passado, o que a gente teve de performance naquele período. A gente olha, sim, a procura, mas muito pouco. Mas a gente olha muito para dentro de casa e fala assim, não, peraí, eu estou com um tanto de ocupação. Então, se a ocupação está mais baixa, eu vou ter que ser mais flexível em preço. Você não olha tanto o mercado, o aquecimento. Uhum. Com exceção, por exemplo, acabou de soltar, você quer um desespero PRM, chama concurso público. Porque ninguém sabe, de uma hora para outra, parece um concurso público em Palmas para daqui a um mês. Cara, de uma hora para outra o hotel vai lotar. Se você não conseguir manejar o preço muito rápido, você perde aquela oportunidade de você melhorar a precificação, porque preço é muita demanda, preço mais alto. Baixa demanda, preço mais baixo. Então, acho que falta ainda tecnologias na hotelaria que permitem que o RM consiga tomar uma decisão mais assertiva, mas considerando, cara, o calor do momento. Uhum. Que a visão que a companhia aérea tem é a mesma visão que a operadora tem. A operadora de viagem, não interessa se ela está vendendo para amanhã ou para daqui a 2 anos. Interessa que ela está vendendo. Então, eu aprendi isso estando do outro lado, né? A operadora, você está o tempo inteiro olhando a emissão. Depois você olha para quanto você vendeu. Você está olhando o que você está vendendo. Quanto você vendeu hoje? Não interessa se é para amanhã, para depois. Não interessa. Quanto você vendeu hoje? A companhia aérea é muito isso. E a companhia aérea, cara, já tem hoje sistemas. Quando você vê alguém acessando muito a mesma data, cara, pode ter ninguém ter comprado. O preço vai subir. Sim. Porque tem muita gente bucando ali, tentando bucar, né? Então, são sistemas mais modernos, com uma base de dados muito mais interessante de comportamento do consumidor. A gente ainda não olha muito o momento da compra. Você quer uma falha muito grande da hotelaria no geral? Liga para um resort 8h30 da noite. Departamento de reservas fechado. Uhum. Quem vai atender é uma recepção. Cara, 8h30 da noite é a hora que você compra resort. O cara com a família, tá lá você com a tua mulher, com teus filhos, você olhou. Tudo bem, que às vezes você não vai ligar, você vai acessar o site, mas
é no horário que se tem a maior quantidade de compra, que é o perfil PF, pessoa física, vai olhar lazer, não vai ligar durante o dia, cara. Ela tá trabalhando. Difícil, Ela não vai pegar o celular no trabalho e vai ficar falando de um resort no meio do expediente. Não vai. Então ainda tem essa dicotomia, sabe, no meio do caminho, quando você olha, e o RM ainda não está acompanhando. Já evoluiu muito, mas falta ainda muita automatização. Gabriel, todos meus amigos, principalmente quando são da área de tecnologia, quando me perguntam como que é feita a precificação na hotelaria, todos eles falam, pô, mas já tinha que ter um robô para fazer isso, né? Não, com certeza. Porque é um processo lógico, matemático, não que a função do RM vai desaparecer, não, mas ele vai ficar um cara mais estratégico, porque ele vai ter mais dados na mão para poder... né? Exato. Mais produtivo. Para acertar, para mudar, às vezes, a rota de um robô. Porque no final, cara, o que é a precificação? É o comportamento do que está acontecendo no momento. Ponto. Sim. Cara, se falar hoje que o Rock in Rio, a gente não está nem sabendo que ele vai acontecer, e falar que ele vai acontecer em setembro, cara, o calor vai vir agora. Entendeu? Óbvio que tem uma outra coisa que a gente precisa aprender também, que é a definição da compra. Você vai para um festival, você compra a entrada, o meio de transporte, e, por último, o hotel. E muitas vezes a gente acaba, cara, precificando o hotel aqui e quando ele vê que não vendeu, ele baixa aqui. Mas a decisão não está aqui ainda. Você é a terceira etapa. É o que eu falo para a minha equipe, a equipe comercial externa, quando a gente está vendendo para público de casamento. Cara, o hotel, tanto para convidados quanto para noite de núpcias, é a última coisa que você vai ver. É verdade, você vai ver. Você vai ver a igreja, você vai ver depois o buffet, o bolo. Depois do bolo você começa a ver essas coisas. Então, assim, você precisa entender o comportamento de quem está do outro lado quando ele compra. Porque uma lei básica do RM sempre foi vender por melhor preço, no melhor momento. Então, para isso eu preciso entender o comportamento. E esse consumidor está mudando muito. Você pega, durante a pandemia, cara, o lead time entre a reserva ser executada e a hospedagem era de 1 dia e meio no máximo. Hoje voltou a mudar. A gente já tem aí muitos hotéis com lead time de 1 semana para frente. Que é teste cardíaco antigamente, né? Porque você olhava um hotel amanhã e estava com 20% de ocupação. Aí depois, quando passava o dia, você ia ver o hotel fechou com 90%. Falei, porra, mas vendeu tudo no dia. No dia. E aí, esse vender tudo no dia não te permite, muitas vezes, você conseguir realocar o preço para aproveitar aquela demanda. Então, por isso que eu falo, a gente precisa estudar mais o comportamento do comprador hoteleiro. Por isso que, assim, particularmente a gente, né, na XT, a gente tem investido muito em fazer o nosso algoritmo de precificação que leve em consideração não só o passado daquele empreendimento, os dados de mercado, mas também essa previsibilidade de eventos e tudo mais. Porque, na minha cabeça, tá aí o grande... a grande oportunidade de margem, né? Vender bem essa propriedade no momento que ela está numa alta ou numa busca alta. Agora, até para que a gente venha aqui para os momentos finais, né? Que conselho você daria, né? Acho que a gente comentou aqui de vários pontos que são bem complexos, né? A gente sabe que a Atrio, né, ela é uma empresa que, de certa forma, facilita muito isso para hotéis maiores. Agora, quando a gente olha para gestores de hotéis, pousadas, os proprietários que têm ali seus empreendimentos de 20 a 60 quartos, que geralmente, né, não estão suportados por uma operadora que consegue agregar tudo isso. Pô, como é que eles podem buscar forma de inovar e melhorar essa eficiência de marketing e distribuição dos estabelecimentos que eles têm? Eu acredito que, assim, obviamente, primeiro ele tem que entender que público é o dele ali, de onde vem e quando compra, e qual que é aquele público, família, casal, quer que seja. Buscar associações que possam melhorar o poder de distribuição. Você pega hoje o próprio... Vou fazer um pouquinho de jabá, né? O próprio formato da XT é uma associação possível para se agregar na distribuição. Por quê? Porque é uma plataforma que investiu em distribuição, investiu em conectividade e consegue hoje acessar diversos canais ao mesmo tempo. Estamos falando só do ponto de vista de melhoria de receita. Porque, cara, se não for isso, esse cara vai ficar basicamente, ele vai ficar abrindo a Booking e trabalhando nas reservas do WhatsApp dele, ponto.
isso é suficiente? Não sei. Porque assim, volto naquilo que eu falei, às vezes o cara tem 10 apartamentos. Será que vale a pena você vender 10 para Booking e pagar 15% de comissão de cada quarto daquele? Você precisa entender um pouquinho o teu mercado, mas também buscar associações que façam sentido. Porque assim, você tem dentro da hotelaria, você tem um modelo como o que a gente opera em boa parte dos nossos hotéis, a gente buscou uma franquia. A gente tem lá as marcas Accor, em Bandero, acesso ao sistema de distribuição da Accor e voa. Por outro lado, tem também a soft brands, por exemplo, a Prefer, que está aí dentro, está no mercado. O que é uma soft brand? Ela não interfere no padrão do hotel, mas ela te ajuda na distribuição, uma co-brand. Ela tá associando a marca a você, uma marca de autosserviço, de luxo, para empreendimentos mais top. Então, assim, tenta entender quem faz sentido você se associar. E principalmente, o meu ganho em receita, ele vai melhorar no final o que vai sobrar para mim? Porque assim, Gabriel, não dá... O resultado de hotel, como qualquer negócio, é muito simples. É receita menos despesa. Mas na hospitalidade, a gente tem um produto mais perecível do mundo. Então, assim... Você não vendeu o quarto hoje, não, amanhã acabou. ele foi a zero, né? O que eu falo para todo mundo é que assim, o cara que vende, sei lá, copo, cadeira. Às vezes o cara passou o mês inteiro, cara, deu dia 29 e não bateu a meta dele, não vendeu uma cadeira. Cara, dia 29 entrou um cara na loja e comprou 200 cadeiras. Então, assim, teu mês se salvou naquele momento. Na hotelaria, não. A gente vende o tempo inteiro tempo. A gente não vende apartamento na STR, a gente vende tempo. Eu preciso rentabilizar meu tempo. Então, para isso, é muito difícil hoje você trabalhar sozinho, cara. Você falar assim, putz, eu vou tocar aquilo, não vou me associar a nada, não vou ter sistema. Isso, para mim, depende do tamanho do negócio. Até porque essa automatização, ela vai liberar tempo para que aquela pessoa venha fazer gestão efetiva do negócio. Porque o hotel em si é complexo, cara. É muito operacional, né? E aí, o que eu vejo muito é o pessoal colocando 90% do tempo nessa parte ultra operacional e quando sobra 10% faz alguma coisa mais estratégica de gestão, né? Não, e você pega o sistema, por exemplo, que você tem uso de non-friction, que você consegue abrir a porta do prédio pelo celular, você consegue abrir a porta do apartamento pelo celular. Um exemplo, eu fui para Ilhabela e aí, cara, peguei trânsito pra caramba para chegar na balsa. A minha sorte é que me deu um tiro, não liguei na pousada, 8h30 da noite, que eu tinha reservado na pousada. E a menina falou, não, só fica aqui até as 9. E eu não ia chegar, cara. Eu ia gastar no mínimo 1 hora para chegar. Então, assim, se tivesse um sistema como esse, cara, não precisaria da recepcionista. O que aconteceu? Ela me deu o celular dela, ela saiu, foi pra rua lá, estava se divertindo, liguei para ela, ela voltou e abriu e fez meu check-in. Então, assim, a tecnologia ela pode, inclusive, reduzir a necessidade de mão de obra. Com certeza. Para que você precisa de uma recepção no empreendimento pequeno, cara? Será que se você fizer esse processo todo automatizado, você não consegue eliminar a função da recepção ali e entregar mais serviço para ele? Porque ele vai ter à disposição muito mais acesso do que ele teria com uma pessoa ali. Porque as pequenas pousadas, os pequenos hotéis, boa parte deles não tem recepção 24 horas. Tem muita cidade interior que você vai que a recepção fecha 23 e abre às 6, fecha 22 e abre às 6 e acabou, não tem 24 horas. Perfeito. Legal, César. Acho que esse é um baita conselho. Assim, a Xstay também ela tem servido, né, de solução para pequenos hotéis, médios, né, que queiram atualizar a sua forma operacional e com isso, né, rentabilizar melhor. Então, acho que quando você coloca aí que essas parcerias, né, são importantes, a gente acredita muito nisso também, né? Enfim, acho que hoje aqui a gente conseguiu passar por pontos super importantes, né, do marketing e da distribuição dentro do mercado hoteleiro. Queria agradecer de novo a sua presença. E, enfim, acho que a gente está aqui para provocar a reflexão de você, ouvinte, junto, né, com os profissionais que vêm aqui, a gente ir moldando o que vai ser esse mercado, ou o que deveria ser esse mercado, para que ele seja rentável, né, para todos e também ofereça experiências de hospedagem que estejam atualizadas para o modelo de consumo atual.
Então, César, de novo, mais uma vez, obrigado aí. Se você quiser deixar sua última mensagem para quem está nos escutando, mas, de novo, obrigado aí, parabéns pelo que você tem feito na Atrio. Bom, Gabriel, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é importante ter cada vez mais gente falando sobre hospitalidade, sobre tecnologia relacionada à hospitalidade. Acho que a gente vai passar por uma grande revolução nos próximos anos, nos meios de hospedagem no geral. E o que eu queria dizer é assim, continue investindo, porque tem muita oportunidade no segmento. Eu acho que tudo que a gente falou aí das ineficiências, eu gosto de enxergar como oportunidades de melhoria. Então, vai ter muita coisa boa na área e eu acho que é uma área que pode voltar a crescer muito. Porque, cara, ninguém vai deixar de viajar. E cada vez mais esse conceito de nômade, de tudo, você precisa de lugares para se hospedar. Então, é um segmento que vai continuar crescendo muito, eu acredito. Boa, boa. A gente também acredita muito. Espero que os ouvintes também. Lembrando, se você gostou disso daqui, siga esses nossos conteúdos nas plataformas que você está assistindo, comente para que a gente saiba também o que mais a gente deve fazer aqui. Se você não segue a Xstay, siga lá no Instagram, Xstay Oficial. Lá a gente posta vários conteúdos relacionados ao dia a dia desse modelo de hospedagem que a gente proporciona. E se você é um proprietário, um investidor e quer rentabilizar o seu imóvel de forma mais eficiente, de forma mais moderna, acesse o nosso site também, xstay.com.br, e lá você consegue entrar em contato com a nossa equipe para compreender um pouco mais de como a gente faz as coisas. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Valeu!